Olá, pessoal! Hoje daremos início a um treinamento essencial sobre o benzeno, um agente químico que exige cuidados especiais no ambiente de trabalho. Por que esse tema é importante? O benzeno apresenta riscos à saúde que todos devem conhecer. Há normas e legislações específicas para seu manuseio seguro. A prevenção é a melhor forma de proteger a equipe. Para começar, teremos a honra de receber Carlos Eduardo, auditor fiscal do trabalho, que nos trará informações valiosas sobre o tema. Atenção e participação de todos são fundamentais. Vamos juntos nos informar e garantir um trabalho mais seguro. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou auditor fiscal e atualmente sou coordenador da Comissão Nacional Permanente do Benzeno. Nós vamos conversar sobre o anexo 2 da NR9, que foi aprovada pela portaria 1109 de setembro de 2016. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a importância desse anexo. E vou falar sobre benzeno e gasolina. O benzeno é um agente reconhecidamente cancerígeno pela IARC, Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer. E a gasolina nacional, seja ela comum, aditivada ou a premium, pode conter até 1% de benzeno em seu volume, segundo a resolução da Agência Nacional do Petróleo, ANP. A exposição ocupacional ao benzeno está relacionada a diversos tipos de câncer, em particular a leucemia mieloide aguda. E a exposição ocupacional nos postos de combustível pode se dar tanto por via cutânea, ou seja, por contato direto do trabalhador com a gasolina, como por via respiratória, inalando os vapores de gasolina. Nós vamos falar sobre os principais itens dessa norma e também vamos falar sobre os prazos, sempre lembrando que o prazo conta a partir da data da publicação da portaria, 22 de setembro de 2016. Este anexo se aplica aos postos revendedores de combustíveis, definidos como postos revendedores a varejo, em terra firme, de combustível automotivo contendo benzeno para veículos automotores terrestres. Portanto, estão excluídos aqueles postos de abastecimento de aeronaves e barcos, estão excluídos também pontos de abastecimento que façam abastecimento de frota própria, por exemplo, assim como abastecimento a partir de balsas. No Brasil, atualmente, combustível com benzeno é somente a gasolina. Os postos revendedores de combustíveis devem exigir das empresas de serviços contratadas que elas também cumpram o anexo 2 da NR9, e essa exigência deve estar expressa no contrato entre as duas empresas. Aqueles postos que já tinham contrato antes da publicação da norma têm um prazo de 12 meses para adequar aos seus novos contratos. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição ocupacional ao benzeno nos postos revendedores de combustíveis devem receber uma capacitação de no mínimo 4 horas, e essa capacitação deve ser repetida a cada 2 anos. Ela pode ser feita em conjunto com a capacitação prevista na NR20, entretanto, havendo a somatória dos tempos. Ela também pode ser utilizado também o EAD, o ensino à distância, desde que haja previsão no acordo ou na convenção coletiva. A capacitação dos trabalhadores deve incluir, no mínimo, riscos de exposição ao benzeno e vias de absorção, conceitos básicos sobre monitoramento, sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno, medidas de prevenção, procedimentos de emergência, caracterização básica das instalações, atividades de risco e pontos de possíveis emissões de benzeno, assim como outros dispositivos legais sobre o benzeno. O exame médico dos trabalhadores expostos a benzeno nos postos de combustíveis deve incluir hemograma completo com plaquetas e reticulócitos semestral, entregues ao trabalhador junto com a série histórica e mediante recibo. Série histórica são os resultados de todos os exames já realizados pelo trabalhador naquela empresa. Não é obrigatório fazer a avaliação do ácido transtransmucônico na urina dos trabalhadores, como acontece em outros trabalhadores expostos a benzeno na siderurgia e no setor do petróleo. Com relação à avaliação ambiental, deve ser feito o reconhecimento no documento base do PPRA das atividades, setores e equipamentos onde possa haver exposição ocupacional ao benzeno. Portanto, também não é obrigatória a avaliação quantitativa do benzeno no ambiente de trabalho. Os procedimentos operacionais devem ser escritos e mantidos no local de trabalho, informando os riscos da exposição ocupacional ao benzeno e as medidas de prevenção. Esses procedimentos podem ser incluídos junto aos procedimentos operacionais determinados na NR20,
no item 20.1.7. O prazo para o procedimento operacional também é de 12 meses. Os procedimentos operacionais devem incluir, no mínimo, abastecimento de veículos, limpeza e manutenção, emergências em casos de extravasamento, medição de tanques com régua, recebimento de combustíveis, manuseio, condicionamento e descarte de líquidos e resíduos. Esse anexo determina que todos os postos revendedores de combustíveis devem possuir um sistema eletrônico de medição de estoque, sendo proibido a utilização de régua para esse fim. Os postos revendedores de combustíveis construídos 6 meses após a publicação da portaria já devem conter esse sistema eletrônico de medição. Os postos antigos, que têm tanques com viabilidade técnica, têm um prazo de 84 meses. Tanques com viabilidade técnica são aqueles que possuem boca de visita e já realizaram obras para adequação ambiental. Os demais postos devem fazer a instalação do sistema eletrônico de medição quando fizerem a troca dos seus tanques. Lembramos que a régua ainda pode ser utilizada no caso de pane do sistema eletrônico ou para a verificação do mesmo. Todas as bombas de abastecimento de gasolina devem ter bicos automáticos, sendo proibido o abastecimento após o desarme dessas bombas. O prazo para adequação é de 12 meses. Alguns automóveis, por problemas de projeto, fazem o desarme automático antecipado. Nesses casos, o frentista poderá fazer o enchimento após o desarme. A instalação de bicos automáticos com desarme é muito importante para o trabalhador. Na ausência desse dispositivo, o trabalhador tem que se aproximar do bocal do automóvel durante o abastecimento, se expondo mais aos vapores de gasolina. Fica proibido também a utilização de estopa, flanela ou qualquer outro tipo de pano para a proteção do bocal para evitar respingos, assim como para a limpeza da lataria no caso de extravasamento de gasolina. Para a proteção contra respingos, devem ser utilizados protetores específicos que se adaptam ao bico do abastecimento. E para a limpeza da lataria, deve ser utilizado papel absorvente, descartado a seguir. Os postos revendedores de combustíveis também devem garantir a qualidade do ar nos ambientes anexos, como refeitórios, escritórios, lojas de conveniência e vestiário. Devemos dar atenção especial ao tipo de ar-condicionado utilizado nos ambientes anexos. Os aparelhos tipo split não fazem a captação de ar externo, mas os aparelhos de janela ou parede podem fazer a captação e, portanto, não devem ser utilizados ou devem fazer a captação longe das áreas com vapores de gasolina. Os postos revendedores de combustíveis devem providenciar um local específico para a guarda de amostras de gasolina coletadas. Os postos revendedores de combustíveis devem fornecer uniformes e calçados adequados a todos os seus trabalhadores. Os uniformes devem ser higienizados semanalmente pelo empregador. A norma não exige que essa higienização seja feita por lavanderias industriais, mas deve ser assim recomendado naqueles municípios que contêm esse tipo de serviço. Além disso, o empregador deve manter um conjunto extra de uniforme para, no mínimo, 1/3 do efetivo dos trabalhadores expostos à gasolina, para uma eventual troca em caso de necessidade. Os postos revendedores de combustíveis podem optar em higienizar o uniforme nas suas próprias dependências. A água decorrente desse processo deve ser encaminhada com os outros efluentes do posto, cumprindo a Resolução 430 do CONAMA. Com relação à proteção respiratória, a norma determina que seja utilizado respirador de face inteira com filtro para vapores orgânicos, em algumas atividades, como, por exemplo, conferência e descarregamento de caminhão-tanque, medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua nos casos necessários, análise para o controle de qualidade e manutenção de válvulas, bombas e canaletas. Deixamos claro que não é obrigatória a utilização de proteção respiratória durante o abastecimento de veículo. A não obrigatoriedade da utilização de proteção respiratória durante o abastecimento também foi decorrente de negociação tripartite, tendo sido consideradas a dificuldade de utilização desse equipamento pelos frentistas e a implementação de outras medidas de controle determinadas pelo anexo, como a proibição de abastecimento após o desarme automático e a instalação de recuperadores de vapor nas bombas de gasolina. Lembramos que o texto inicial da norma dizia que havia a necessidade de um fator de proteção 100. Isso foi retirado do texto na Portaria 871 de julho de 2017.
não sendo mais necessário o fator de proteção. Todos os postos de combustíveis devem conter a seguinte sinalização: a gasolina contém benzeno, substância cancerígena, risco à saúde, alocada próximo às bombas de combustível. Vamos falar agora sobre o controle coletivo de exposição a benzeno nos postos revendedores de combustíveis. A norma determina a instalação de sistema de recuperação de vapores do estágio 2, ou seja, no abastecimento dos automóveis. Nessa imagem, você vê como é feito o abastecimento nos dias de hoje. Durante o abastecimento dos automóveis, a gasolina sai do tanque do posto, passa pela bomba de combustível e entra pelo bocal no tanque do automóvel. Nesse momento, é emitida uma grande quantidade de vapor pelo bocal, indo direto para o trabalhador que faz o abastecimento. Nessa segunda imagem, vemos o abastecimento de um automóvel já com o sistema de recuperação de vapores estágio 2 instalado. Há a necessidade da troca do bico e da mangueira de abastecimento. Além disso, é instalada uma bomba de vácuo junto com a bomba de combustível. Durante o abastecimento, a gasolina vai para o tanque do automóvel e esse sistema de vácuo recupera o vapor ao redor do bocal, devolvendo para o tanque do posto. Quando esse vapor retorna para o tanque, parte se converte em gasolina novamente. Estima-se que de 0,2 a 0,3% do volume abastecido retorna para o tanque do posto em forma de gasolina. Isso representa um grande ganho para o trabalhador pela diminuição da sua exposição aos vapores de gasolina, representando também um ganho para o dono do posto por esse retorno ao seu tanque de combustíveis. Além disso, lembramos que, no Brasil, são vendidos anualmente mais de 44 bilhões de litros de gasolina. Com a instalação desse sistema em todas as bombas, a cada ano poderíamos recuperar mais de 120 milhões de litros de gasolina que são vaporizados no ar. No Brasil, existem leis específicas para proteger os trabalhadores que manuseiam o benzeno. As principais são: Portaria número 1109-, DOU, 22 de setembro de 2016, define os limites de exposição e medidas de controle. NR 15, Anexo 13A, Atividades e operações com benzeno. Regulamenta os riscos e exames médicos obrigatórios. NR 20, Segurança com inflamáveis e combustíveis. Inclui o benzeno por ser uma substância perigosa. Por que isso é importante? Essas regras existem para garantir sua segurança e evitar riscos à saúde. O que é o benzeno? O benzeno é um produto químico altamente tóxico, mas muito utilizado como matéria-prima em diversas áreas. Indústrias químicas, fabricação de plásticos, tintas, borrachas. Laboratórios, pesquisas e análises. Siderúrgicas e petroquímicas, refino de petróleo e produção de aço. Características importantes. É um hidrocarboneto aromático, composto orgânico volátil. Pode ser encontrado em líquidos, vapores ou gases. Seu manuseio exige cuidados extremos devido aos riscos à saúde. Por que precisamos falar sobre isso? Porque o benzeno está presente em muitos ambientes de trabalho e seu contato inadequado pode causar sérios danos. O que é o benzeno? O benzeno é um produto químico com 3 características principais. Incolor, não tem cor, parecendo água limpa. Aroma doce, cheiro agradável que pode enganar sobre seu perigo. Altamente inflamável, pega fogo com facilidade. Comportamento no ambiente. Evapora muito rápido quando exposto ao ar. Pode se espalhar facilmente no ambiente de trabalho. De onde vem o benzeno? Fontes naturais, pequena quantidade. Vulcões liberam benzeno durante erupções. Queimadas naturais, incêndios em florestas. Fontes humanas, maior preocupação. Indústrias. Petroquímicas, refino de petróleo. Químicas, produção de plásticos, borrachas. Siderúrgicas, produção de aço. Combustíveis. Presente na gasolina. Liberado por veículos automotores. Outros processos. Produção de tintas, colas e solventes. Fabricação de produtos de limpeza.
Por que precisamos falar sobre isso? O benzeno está presente em muitos ambientes de trabalho. Seu cheiro doce pode enganar sobre o perigo. A rápida evaporação aumenta o risco de inalação sem perceber. Atenção! A maioria da exposição ocorre em atividades industriais, por isso os cuidados devem ser redobrados nestes ambientes. Próximos tópicos do treinamento. Como o benzeno afeta a saúde. Medidas de proteção e segurança. O que diz a lei? Todos os postos de combustível devem instalar placas de alerta visíveis junto às bombas de abastecimento com as seguintes especificações. Tamanho: 20 cm, largura, x 14 cm, altura. Texto obrigatório. A gasolina contém benzeno, substância cancerígena. Risco à saúde. Localização. Deve ficar em local altamente visível para trabalhadores e consumidores. Posicionada na altura das bombas de abastecimento. Por que essa sinalização é importante? Proteção dos trabalhadores. Funcionários de postos estão em contato diário com combustíveis. Aviso permanente reforça os cuidados necessários. Conscientização pública. Informa a população sobre os riscos invisíveis no abastecimento. Alerta sobre a presença de uma substância que pode causar câncer. Prevenção de acidentes. Reduz a exposição acidental. Promove o uso de EPIs por parte dos frentistas. O que o benzeno pode causar? Complemento educativo para o treinamento. Exposição prolongada pode levar a leucemia e outros cânceres. Danos à medula óssea. Problemas no sistema imunológico. Ação prática. Verificar se todas as bombas possuem a placa. Garantir que estejam legíveis e bem posicionadas. O que diz o anexo 4º da NR20? Este documento estabelece as regras específicas de segurança para quem trabalha com benzeno em postos de combustível. Seu objetivo principal é proteger os trabalhadores dos riscos do benzeno. Complementar todas as outras leis de SST já existentes. Garantir que os postos de gasolina sigam padrões seguros. Para quem essas regras valem? Aplicação obrigatória para todos os postos revendedores de combustíveis, PRCS, que trabalham com produtos contendo benzeno. Desde os frentistas até os gerentes do estabelecimento. Principais exigências do anexo 4º. Identificação de riscos. Todos os locais com benzeno devem ter sinalização clara. Exemplo, aquelas placas amarelas de perigo que vemos nos postos. Equipamentos de proteção. Uso obrigatório de EPIs específicos para quem manipula combustíveis. Treinamentos. Todos os funcionários devem receber capacitação regular. Você está fazendo exatamente isso agora. Monitoramento da saúde. Exames médicos periódicos para quem tem contato com benzeno. A empresa é obrigada a fornecer. Por que isso é tão importante? O benzeno é uma substância silenciosa e perigosa. Pode causar doenças graves com o tempo, como câncer. Muitos trabalhadores nem sabem que estão em risco. Como saber se meu posto está cumprindo? Verifique se há sinalização sobre o benzeno. Confira se todos usam EPIs corretamente. Participe de todos os treinamentos oferecidos. Faça seus exames médicos regularmente. O que é considerado um posto de combustível com benzeno? Pela lei, anexo 4º da NR20, um posto com benzeno é um estabelecimento físico não flutuante que vende combustíveis diretamente para consumidores finais, venda a varejo. Faz abastecimento diretamente nos tanques de veículos terrestres. Pode vender combustível em embalagens certificadas pelo Inmetro. Detalhes importantes. Localização fixa. Só se aplica a postos em terra firme. Postos flutuantes ou navios-tanque têm regras diferentes. Tipo de venda. Varejo igual venda direta ao público, não atacado. Inclui tanto abastecimento no veículo quanto em latas recipientes. Certificação obrigatória. Qualquer embalagem para venda deve ter certificação Inmetro.
Isso garante que os recipientes são seguros para armazenar combustíveis. Por que essa definição é importante? Determina quais estabelecimentos devem seguir essas regras especiais. Ajuda na fiscalização. Os postos que se encaixam nessa descrição têm obrigações extras. Protege você, sabendo que trabalha num local com benzeno, pode exigir seus direitos. Exemplos práticos. Está incluso: postos de gasolina comuns, postos que vendem combustível em latas certificadas. Não está incluso: distribuidoras que vendem só para empresas, atacado, postos marítimos ou flutuantes, transportadoras de combustível. Para refletir. Se o lugar onde você trabalha se encaixa nessa definição, então todas as normas do anexo 4º da NR20 sobre benzeno se aplicam ao seu dia a dia de trabalho. Uma substância invisível, mas que pode acarretar sérios problemas à saúde. Pode ter desde bronquite ou bronquiolite irritativa grave, edemas pulmonares e muitas vezes pode até levar à morte por essa questão de efeito de intoxicação. Atualmente, a intoxicação por benzeno é uma das principais causas de afastamento de trabalhadores em postos de combustíveis do país. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a intoxicação ocorre por conta do contato ao benzeno. É quando o frentista inala pequenas quantidades da substância, mas por um longo período de tempo. Essa intoxicação afeta principalmente o sangue e a medula óssea, o que pode causar a leucemia e outros tipos de câncer. Impedir que o frentista enche o tanque do combustível acima do limite não é apenas prejudicial à saúde do trabalhador, mas também oferece riscos ao meio ambiente e prejudica o desempenho do motor do próprio carro. Diante de tantos fatores, este posto em Curitiba oferece cursos periódicos aos funcionários. O colaborador ele é contratado, ele é passado por um processo de colocação dentro do posto, é passado todo o treinamento para ele e periodicamente é feito o curso, tanto pela rede como pela própria companhia. João é frentista há 14 anos, nunca teve nenhum problema de saúde porque sempre tomou muito cuidado. A prevenção da contaminação por benzeno é uma responsabilidade compartilhada entre empregadores e empregados. Enquanto os empregadores devem garantir um ambiente seguro e cumprir as normas legais, os trabalhadores precisam seguir as orientações e utilizar os recursos disponíveis de forma consciente. Principais responsabilidades do empregador. 1. Contratação de empresas terceirizadas. O empregador deve garantir que empresas contratadas cumpram todas as medidas de segurança e saúde no trabalho, SST, relacionadas ao benzeno. Isso incluir no contrato a obrigatoriedade de seguir as normas deste anexo e demais regulamentações aplicáveis. Exigir comprovação de treinamentos e adoção de práticas seguras por parte das contratadas. 2. Interrupção de atividades de risco. Se houver risco grave e iminente à segurança ou saúde dos trabalhadores, o empregador deve paralisar imediatamente as atividades que exponham os colaboradores ao benzeno. Adotar medidas corretivas antes de retomar as operações. 3. Fornecimento de informações às empresas contratadas. Além do previsto na NR01, subitem 1.5.8, o empregador deve comunicar claramente os riscos potenciais do benzeno nas áreas onde as contratadas atuam. Fornecer orientações sobre medidas preventivas e procedimentos de emergência. 4. Comunicação de riscos aos trabalhadores. Conforme a NR01, subitem 1.4.1, o empregador deve informar todos os trabalhadores sobre os riscos da exposição ao benzeno. Esclarecer as medidas de prevenção, como o uso de EPIs e procedimentos seguros. 5. Disponibilização das fichas de segurança, FISP. O empregador deve manter as fichas com dados de segurança de produto químico, FISP, em local acessível. Garantir que os trabalhadores saibam onde consultá-las e como interpretar as informações. 6. Treinamento e conscientização. É obrigação do empregador
Capacitar os trabalhadores sobre os riscos do benzeno e as formas de prevenção. Repassar procedimentos operacionais para minimizar a exposição. Responsabilidades do empregado. 1. Zelar pela própria segurança e saúde. Todo trabalhador deve utilizar corretamente os EPIs, equipamentos de proteção individual, fornecidos. Seguir os procedimentos de segurança estabelecidos pela empresa. Evitar práticas que aumentem o risco de exposição ao benzeno. 2. Comunicar riscos graves e iminentes. Caso identifique situações perigosas, o trabalhador deve informar imediatamente ao superior hierárquico. Sinalizar a área para evitar que outros sejam afetados. Suspender atividades de risco até que a situação seja regularizada. 3. Não utilizar materiais inadequados para a limpeza. De acordo com as normas de segurança, subitem 9.6 deste anexo, é proibido usar flanela, estopa ou tecidos similares para conter vazamentos de benzeno, pois podem absorver o produto e aumentar o risco de contaminação. Substituir por materiais absorventes adequados, como panos específicos para produtos químicos. Direitos dos trabalhadores. Além do previsto na NR 01, item 1.4.4, os empregados têm direito a ser informados sobre todos os riscos da exposição ao benzeno. Receber treinamento sobre medidas preventivas e procedimentos seguros. Ter acesso a exames médicos periódicos e acompanhamento da saúde. Participar de programas de prevenção e segurança no trabalho. Duração e requisitos. Carga horária mínima, 4 horas, conforme exigência regulatória. Periodicidade, anual ou sempre que houver mudanças nos processos. Público-alvo, todos os trabalhadores com risco de exposição ocupacional. Objetivo do treinamento. Este programa de capacitação tem como finalidade preparar trabalhadores para atuarem com segurança em ambientes com risco de exposição ao benzeno, abordando desde conceitos básicos até procedimentos emergenciais, conforme exigências legais. Conteúdo programático. Riscos de exposição e vias de absorção. Fontes de exposição ao benzeno no ambiente laboral. Principais vias de absorção. Inalação, principal via. Absorção cutânea. Ingestão acidental. Fatores que influenciam o grau de exposição. 2. Monitoramento ambiental, biológico e de saúde. Monitoramento ambiental. Métodos de avaliação da concentração de benzeno. Limites de exposição permitida, LEP. Monitoramento biológico. Exames específicos, fenol urinário, ácido transmucônico. Periodicidade das avaliações. Monitoramento médico. Exames admissionais, periódicos e demissionais. Programa de controle médico de saúde ocupacional. 3. Sinais e sintomas de intoxicação. Efeitos agudos. Tonturas. Sonolência. Irritação das mucosas. Efeitos crônicos. Alterações hematológicas. Leucemia. Aplasia de medula. Protocolos de notificação de casos. 4. Medidas de prevenção coletivas e individuais. Hierarquia de controles. Eliminação, substituição. Controles de engenharia. Controles administrativos. EPIs. Equipamentos de proteção individual específicos. Respiradores com filtros adequados. Luvas de proteção, creme. Vestimentas impermeáveis. 5. Procedimentos de emergência. Plano de resposta a vazamentos. Isolamento da área. Métodos de contenção. Equipamentos de neutralização. Primeiros socorros em casos de inalação aguda. Contato dérmico. Ingestão acidental. Sistema de comunicação de emergências. 6. Caracterização das instalações e atividades de risco. Mapeamento de áreas críticas. Identificação de pontos de emissão. Válvulas. Bombas.
Tanques de armazenamento. Processos com maior potencial de exposição. Primeiro dia do trabalho, tô super feliz, já quero sair abastecendo. Mas será quais são os riscos que eu estou sendo expostas ao abastecer sem ser treinado? Existem obrigações que são de quem me contrata e existem obrigações que são minhas, para que eu tenha segurança durante o abastecimento. Não só a minha segurança, mas de todo mundo que está ali no posto revendedor de combustíveis. Presta atenção, meu senhor, vamos falar da saúde do nosso trabalhador. Canta Pinto e Roxinol, presta atenção, meu senhor, vamos falar da saúde do nosso trabalhador. Quando a gente é contratado para trabalhar no posto, a gente tem que saber quais são os riscos que nós estamos sendo expostos ao realizar o abastecimento. A gente está abastecendo gasolina e na composição da gasolina, 1% aproximadamente é benzeno. E ele é cancerígeno e prejudicial à nossa saúde. Então a gente tem que saber que ao abastecer gasolina, eu tenho risco de exposição ao benzeno. E eu tenho que ter cuidados ao realizar esse abastecimento. Uma forma de eu ter cuidados é eu ter procedimentos para realizar o abastecimento de forma segura a diminuir a exposição. Além disso, o trabalhador ele tem que me dar um treinamento. E esse treinamento tem que ser uma capacitação de 4 horas. É o curso do anexo 2 da norma regulamentadora número 9. E a cada 2 anos eu preciso fazer uma reciclagem para que eu não fique esquecidinha e comece a me expor novamente aos riscos de trabalhar com a gasolina. Só que se eu estou esquecidinha, eu posso ir consultar a ficha de emergência, que vai estar ali no quadro de avisos do posto. Isso é uma determinação. Assim, se eu tenho dúvida quanto ao produto que eu estou trabalhando, eu posso consultar essa ficha. Se eu quero um detalhamento maior, eu vou ter uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, aquela quando o caminhão vai fazer a entrega do combustível, ele deixa uma via lá. Essa é uma obrigação do distribuidor entregar no posto revendedor. E se você não tem a sua, você pode pedir para ele ou entrar em algum site e pesquisar. Essas informações contidas ali são informações tanto para a gente que está sendo exposto, quanto para um caso de um acidente. Vou falar de um artigo que tem fama de veneno, vou dizer o nome dele, me confirme por aceno. O nome desse capeta também se chama benzeno. Como a gente não quer que aconteça nenhum incidente, nenhum acidente, a gente tem que pensar que eu, quando sou contratada, eu também tenho obrigações. Assim como eu sou contratada, o empregador, ele me informou quais são os riscos que eu estou sendo expostas, me deu um treinamento para eu realizar. Imagina que durante aquele treinamento eu aprendi como abastecer com segurança. Além disso, ele me entregou um equipamento de proteção individual. Esses equipamentos de proteção são para serem utilizados durante o trabalho. Não é para a gente utilizar para ir de festa fantasiado de frentista, né? Nem utilizar aquela bota que a gente recebeu para utilizar durante o trabalho no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso vai diminuir o tempo de uso. Mas além disso, a gente não vai estar utilizando para o fim destinado, beleza? E não adianta nada eu receber a minha luva e colocar em qualquer lugar. A gente tem medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção, elas podem ser coletivas para todo o posto e podem ser individuais. A gente vai falar sobre cada uma delas. A medida de proteção individual, como o próprio nome já diz, é para o indivíduo. Na maior parte do tempo, a gente está realizando o quê? Abastecimentos. E a gente tem que estar equipado com o equipamento de proteção individual que nós recebemos. Por exemplo, a nossa bota, que vai ser uma bota que vai proteger quanto ao derrame de produtos químicos. Além disso, durante o abastecimento, a gente tem que utilizar as luvas nitrílicas. Vai ser um látex nitrílico para proteção de produtos químicos. Você deve utilizar essa luva. Existem 2 tipos de luvas nitrílicas. Uma luva nitrílica que você vai poder utilizar e não vai ser reutilizável, vai ser a luva nitrílica descartável. Utilizou, você tem que colocar em um local aonde vai fazer a guarda desse material que está contaminado e depois a destinação final. E uma luva nitrílica que você vai utilizar
continuadamente. E se ele não pode mais ser utilizado por você, você não tem que jogar no lixo, você tem que entregar para a pessoa responsável pelo posto para que ela faça a guarda e a destinação final. São os casos de, por exemplo, uma luva que rasgou, ela não vai poder ser utilizada ou jogada no lixo comum, porque vai causar contaminação. Agora imagina que a gente está abastecendo e por algum motivo aquele bico que era para parar, ele não parou e ocorreu um derrame de combustível na minha pele. Ou como esse carinha aí que ele estava no primeiro dia, parece que não estava treinado e foi abastecer. Ficou com o corpo todo encharcado de combustível. Nesse caso, a gente tem que trocar esse uniforme. E o posto é obrigado a ter uma quantidade de uniformes representativa de 1/3 da população. Como é que é isso? Mais ou menos o seguinte: se eu tenho 10 trabalhadores, eu vou dividir 10 por 3. E aí eu vou ter que ter 3 uniformes para utilizar pela minha equipe, ok? Então eu tenho que ter mais 3 uniformes completos. Em caso de um incidente, eu poder entregar ao trabalhador para que ele possa ir lá no banheiro, se limpar e vestir um uniforme sem o contato direto da pele dele com o combustível. Essa também é uma determinação do anexo 2 da norma regulamentadora número 9. É mesmo barra pesada, contra a vida ele atenta, penetra na sua pele pelos buracos da venta, faz um estrago danado e a saúde não aguenta. A gente tem equipamentos de proteção individuais que são utilizados durante o abastecimento. No caso, bota e luva nitrílica. O uniforme serve para nossa identificação. Só que em alguns momentos a exposição aos vapores de combustíveis ela é maior, diferentemente de quando eu estou abastecendo um tanque de um veículo. Então, a minha proteção também vai ser o quê? Maior. E é isso que determina o anexo 2 da NR9, a utilização de máscara de face inteira. Essa máscara ela serve para que, quando eu esteja exposta a grandes vapores de combustíveis, eu não inale esses vapores. Então, não pode ser qualquer máscara. Tem que ser uma máscara de face inteira, só que além disso, ela tem que ter um filtro a compostos orgânicos voláteis, a vapores de compostos orgânicos, ok? Eu sei que você sabe me responder. Aonde a gente tem mais vapores de combustíveis? Quando eu abasteço um veículo de passeio ou quando eu recebo o combustível que vai ficar armazenado no posto? Quando eu recebo o combustível que vai ficar armazenado. Então, todas as vezes que eu for fazer o recebimento de combustível, que é estacionar o veículo, realizar a conferência do produto que está dentro do tanque, coletar uma amostra, realizar a análise físico-química, desconectar e conectar os mangotes de combustível, fazer a retirada do combustível que ficou ali no fundo do tanque, em todos esses momentos eu tenho que estar equipado com o quê? Com a minha máscara de face inteira. E essa máscara vai me proteger dos vapores. Só que antes de realizar o recebimento do combustível, eu tenho que verificar o nível do combustível no tanque que eu vou receber. Só que a utilização da régua não é mais permitida, conforme determina o anexo 2 da NR9. Ele fala que não é mais permitido para os postos que têm a possibilidade de instalar um medidor eletrônico de volume fazer a medição com régua. Se esse for o seu caso, você tem que ficar atento para você não ser multado em caso de fiscalização. Só que é apenas no recebimento de combustível que eu tenho que utilizar a máscara de face inteira? Não. Quando você for realizar limpeza de válvulas, de bombas, compartimentos de contenção, esgotamento e limpeza de sistema separador de água e óleo. Quando a gente faz manutenção de bombas e aferição, a gente também tem que utilizar máscara de face única. Assim como se a gente for fazer a reforma de sistema que ele contenha no seu interior vapores de combustível ou outras atividades que eu possa ser o quê? Exposta aos vapores. Não sei se você viu um caso que ocorreu onde foram contratados 2 mecânicos para fazer a limpeza de um tanque de combustível. E quando ele adentrou nesse espaço confinado, não tinha feito o quê? A retirada desses
vapores e ele não conseguiu sobreviver e faleceu porque inalou vapores de combustíveis. Esse bicho fedorento não tem consideração, esculhamba o seu sangue, dá tremor e convulsão, provoca dor de cabeça e ataca o coração. A gente falou das medidas de prevenção individuais, mas tem as coletivas. É por isso que toda bomba de combustível que a gente abastece gasolina tem o adesivo do benzeno, para que a gente possa esclarecer para a população que a gente está abastecendo gasolina e na sua composição tem benzeno, um agente cancerígeno. O mesmo acontece quando a gente contrata alguém para realizar uma manutenção no posto e ele vai estar sendo exposto ao benzeno. A gente está permitindo que ele realize um trabalho. Ele é um funcionário terceirizado e tem as mesmas obrigações de um funcionário contratado. Mas eu tenho que deixar isso muito claro para que, em caso de fiscalização, você não seja notificado, não é? Então, você tem que preencher uma permissão de trabalho, explicando para ele quais são os riscos que ele está sendo expostos e pedir para ele assinar essa permissão de trabalho. O benzeno é uma substância altamente tóxica que, quando absorvida pelo organismo, pode causar danos graves à saúde. Trabalho seguro com o uso do benzeno. Sistemas afetados e seus sintomas. 1. Sistema nervoso central. Efeitos imediatos. Sintomas mais comuns: taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, náuseas e enjoos persistentes, dores de cabeça intensas, tonturas e desorientação. 2. Olhos, lesões oculares. Efeitos observados: danos ao córtex visual, dificuldade na discriminação de cores, visão turva, irritação ocular constante. 3. Audição, sistema auditivo, alterações perceptíveis, redução na percepção de altas frequências, alterações nos reflexos acústicos, zumbidos frequentes, tínitos. 4. Medula óssea, efeitos hematológicos, consequências graves, destruição das células-tronco, redução drástica de leucócitos, risco de leucemia mieloide, desenvolvimento de anemias. 5. Pele e mucosas, efeitos locais, manifestações visíveis, irritação cutânea, ressecamento e fissuras, dermatite de contato, queimaduras químicas. Prevenção é fundamental. Entendendo a composição química. Objetivos de aprendizagem. Identificar os componentes da gasolina. Compreender os limites legais de benzeno. Reconhecer a importância desta regulamentação. Descrição. Nome químico ou técnico. Gasolina automotiva. Natureza química: mistura de hidrocarbonetos, C4C12. Principais componentes: parafinas, olefinas, aromáticos. Benzeno na gasolina. Limite máximo permitido no Brasil: 1,0 parte por milhão, ppm, ou 0,1%, pp. Base legal. Resolução ANP número 50 de 2013 e portarias do Ministério da Saúde. Por que esta limitação é importante? O benzeno é um produto cancerígeno humano comprovado. Mesmo em pequenas quantidades, representa risco à saúde. Os trabalhadores estão na linha de frente de exposição. Principais vias de absorção indireta: falta de higiene pessoal, situação de risco, consequência: não lavar as mãos após manipulação, transferência de resíduos para alimentos, não higienizar uniformes, acúmulo de contaminantes nas roupas, banhos inadequados, absorção cutânea prolongada, maus hábitos comportamentais. Roer unhas leva diretamente à ingestão de resíduos. Levar as mãos à boca, via de absorção rápida. Morder canetas, objetos, fonte de contaminação. Contaminação de alimentos e utensílios. Copos ou garrafas deixados em áreas de trabalho. Alimentos expostos a vapores químicos. Utensílios manipulados com luvas contaminadas. Como quebrar este ciclo?
Regras de ouro para trabalhadores expostos. Áreas delimitadas. Só se alimente em refeitórios específicos. Nunca leve alimentos para áreas de risco. Higiene rigorosa. Lave as mãos antes e depois do trabalho. Use vestiários para troca de roupa. Tome banho antes de ir para casa. Mudança de hábitos. Use hidratantes para evitar roer unhas. Mantenha hábitos conscientes. Não levar mãos ao rosto. Armazenamento correto. Guarde garrafas de água em armários fechados. Use copos descartáveis com identificação. Pausa para recarregar as energias. Hora do café. Aproveite para relaxar e se hidratar. Um café ou água fresca ajudam a manter o foco. Alongue-se. Ficar muito tempo na mesma posição pode causar tensão. Que tal fazer um alongamento rápido? Pescoço. Incline a cabeça suavemente para cada lado, 5 segundos. Ombros. Gire os ombros para frente e para trás, 3 vezes cada. Pulsos. Gire os punhos para soltar as articulações. Costas. Estique os braços para cima e respire fundo. Tempo sugerido, 5 a 10 minutos. Ao voltar, verifique se está confortável. Ajuste iluminação e postura. Prepare-se para o próximo módulo.